No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível, e o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Até 50 litros, 15 km por litro. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme a figura a seguir. Como o motorista conhece o percurso, ele sabe que existem, até a chegada de seu destino, 5 postos de abastecimento. Localizados aí, tem a distância de cada um. Qual a distância máxima em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? Bom, vamos começar pensando assim, ó. Aqui está exatamente na metade entre um meio e um inteiro, né? Então, penso o seguinte, ó. Temos um inteiro, tá? Se eu dividir isso em 4 partes iguais, 1, 2, 3, 4. Cada partezinha aí é 1/4, né? É 1/4 do total. Mas eu vou pensar nisso como um medidor de combustível. Então aqui eu teria nada, tá? Tanque vazio. Vamos para a reserva. Essa aqui seria a marca de 1/4 de tanque. Aqui seria 2/4 de tanque. E 2/4 a gente sabe que equivale a 1/2, né? Aqui a gente teria, ó, 3/4 de tanque. E aqui os 4/4 de tanque. Sabendo que, de novo, esses 2/4 aqui equivale a 1/2. E que esses 4/4 equivalem a 1 inteiro, né? Por que eu estou falando isso? Para ressaltar essa ideia de que está na metade entre 1/2 e 1 inteiro, isso daqui são 3/4 de tanque. Tá? Porque bem na metade entre 1/2 e 1 inteiro está o 3/4. Então aqui são 3/4 de 50 litros. Lembrando, o que a gente faz? Bom, tu pode fazer o 50 dividido em 4 partes iguais e pegar 3 dessas. Mas dá para fazer, ó, 3/4, o D viram vezes os 50 litros ali. E isso fica 150 dividido por 4, que vai ser 37,5. Então são 37,5 litros. Tá? Ele fala aqui o rendimento é de 15 km por litro. Então quer dizer que para cada litro ele consegue fazer 15 km, né? O que eu vou fazer? São 37,5 litros. Para cada litro ele vai conseguir fazer 15 km. Eu multiplico isso por 15. Isso dá 562,5 km. Então a distância máxima que ele vai conseguir percorrer com isso daí são 562 km. 562,5 km. Mas não tem um posto lá no 562,5, né? Eu sei que nesse aqui ele não vai conseguir chegar, né? Ele não tem combustível para chegar no de 570. Então o mais longe que ele vai conseguir é esse de 500 km. Aí, ó, gabarito, letra B.